do COAF aparecem quase 4.300 empresas que participaram da movimentação ilegal de recursos desviados da Petrobras. Segundo as investigações, contratos eram fraudados com empresas fornecedoras para o pagamento de propina, dinheiro sujo que ia para executivos da estatal e partidos políticos. Os acusados são investigados por um leque de delitos como corrupção de agentes públicos, sonegação fiscal, evasão de divisas, desvio de recursos públicos e até tráfico internacional de drogas. Algumas revelações do esquema de corrupção estão nos depoimentos dos delatores presos. Ao menos 9 empreiteiras foram citadas pelo doleiro Alberto Youssef, acusado como líder da operação de lavagem de bilhões de reais, e pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Existem depósitos do consórcio Enrest, da Invest Minas, da Sanco-Sider, da Galvão Engenharia, da OAS. Esses depósitos efetuados nessas contas, o senhor tem responsabilidade em cima desses depósitos? Sim, senhor. Isso são pagamentos de comissionamento para que isso depois fosse repassado ao Paulo Roberto Costa e a gente. 2 nomes fortes do PT foram citados pelos envolvidos: o mensaleiro José Dirceu e o tesoureiro do partido, João Vacari Neto. O senhor tem conhecimento se outros diretores, como o senhor, também recebiam valores? Dentro da área de serviço tinha o diretor Duque, que foi indicado na época pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu, e ele tinha essa ligação com o João Vacari dentro desse processo do PT. Na delação, Paulo Roberto Costa acusou o PT, PMDB e PP de receber dinheiro vindo de propina. Os partidos negam. Na 7ª fase da operação, mais de 20 pessoas foram presas. A maior parte dos detidos são executivos de empreiteiras que possuem contratos superfaturados com a Petrobras. Para falar sobre a anatomia da corrupção, o Canal Livre recebe o jurista e professor de Direito Penal, Walter Maiorovic. Boa noite. Para fazer um balanço da Operação Lava Jato e suas implicações com o jurista Walter Maiorovic, estão comigo na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Sandro Barbosa e Fábio Panoso. Professor Maiorovic, boa noite. Prazer em recebê-lo aqui no Canal Livre. E a questão é a seguinte, que se coloca: quais são os próximos lances dessa Operação Lava Jato? Bom, para a gente entender bem, nós precisamos verificar que modernamente se faz uma distinção, isso no mundo civilizado, e tendo em vista crime organizado, criminalidade financeira, lavagem de dinheiro, reciclagem de capitais, então se faz uma distinção entre criminosos potentes, que é o pessoal do dinheiro, e criminosos poderosos, que é órgão de poder, é quem está no poder. E o que a gente verifica no PT, lógico, né? Nós temos um inquérito que tramita pela 13ª Vara Criminal de Curitiba. Agora, para os poderosos, nós temos uma blindagem, que não se sabe nada, raras são as coisas que vazam, e que tramita no Supremo Tribunal Federal. Blindagem do PT, tá vendo? O Estado aparelhado. Mas, por outro lado, se verifica... O senhor chama os políticos de poderosos, não os empresários. Sim, aqueles que são acusados e que, efetivamente, depois são condenados. São poderosos. E os potentes são os empreiteiros, os fornecedores. Então, os políticos estão protegidos, né? Todos blindados, como ele falou. O PT está todo aparelhado. Tem que desaparelhar isso. Será que o juiz vai sentenciar na 13ª Vara Criminal de Curitiba vai bater com as conclusões do Supremo, ou nós podemos ter grandes divergências? Por isso é que não se recomenda mais o foro privilegiado. Quer dizer, os políticos vão ser julgados pelo Supremo porque tem foro privilegiado. E as decisões do Supremo podem não coincidir com as decisões da Justiça Comum, onde estão os empresários, os corruptores. Exatamente. E por incrível que possa parecer, quem lembra bem do mensalão, vai ver que a grande defesa era no sentido de se separar, deixar os políticos para o Supremo e todo o resto, todos os demais réus, para a instância de primeiro grau. Agora,
a intenção parece que está se invertendo, intenção defensiva, no sentido de que pela conexão todo mundo ir para o Supremo. Veja como as coisas mudam, mas o principal é, se o Brasil quer uma justiça cujo objetivo tem que ser não deixar impunes os crimes e não punir os inocentes, se quer esse tipo de justiça, evidentemente que precisa mudar alguma coisa. Por quê? Porque o princípio da igualdade falha. Então nós temos fatos que são conhecidos e fatos que são blindados. Agora a população precisa, na realidade, saber sobre os poderosos. Exatamente. O PT. Vamos saber. Exatamente. Supremo, outra decisão. Só que o que for decidido na 13ª Vara em Curitiba vai parar no Supremo nos recursos. Ou seja, em tese, no final, tudo vai para o Supremo. Sim, mas veja bem, o que acontece? Nós aí vamos enfrentar, não é tudo que vai para o Supremo. Há o problema da prescrição. Se a gente pensar em Operação Limpas, de 1.500 e poucos condenados, a operação italiana, 23% ocorreu prescrição. Quer dizer, 1 em cada 4. O doleiro acusado de absurdo, gente. milionário de desvios e lavagem de dinheiro. O Estado todo aparelhado a favor do PT. Da polícia. Vamos ver uma reportagem sobre Alberto Youssef. 17 de março, a Polícia Federal deflagra a Operação Lava Jato. Entre os presos está o doleiro Alberto Youssef, de Londrina, no norte do Paraná. Ele foi detido em um hotel no Maranhão. Youssef é acusado de liderar o esquema de lavagem e desvio de recursos da Petrobras com cifras que chegam a 10 bilhões de reais. Já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal em 2004 por crimes contra o sistema financeiro nacional e condenado a 7 anos em regime semiaberto. Segundo as investigações, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, operava um esquema de lavagem de dinheiro dentro da empresa comandado pelo doleiro. Costa admitiu à polícia que recebeu um carro de luxo de Youssef avaliado em 250 mil reais, mas alegou que o veículo foi dado em pagamento por um serviço de consultoria. Sempre a consultoria, né? Puta merda. Um absurdo, cara. Poderia pegar mais de 100 anos de prisão. Como a lei brasileira prevê redução de pena para colaboradores, Youssef fez um acordo de delação premiada. Em um dos depoimentos, Alberto Youssef contou ao juiz Sérgio Moro que o esquema de corrupção na Petrobras ajudou a manter o mensalão do PT entre 2004 e 2005. O doleiro confessou que mantinha uma conta conjunta com o deputado José Janene, morto em 2010, e responsável pela indicação de Paulo Roberto Costa para a direção de abastecimento da Petrobras. Tudo que o seu José Janene precisava de recursos, ele pedia a mim. Eu a disponibilizava. Quando ele recebia recursos, ele entregava a mim. Às vezes essa conta ficava negativa, às vezes ficava positiva. Essa conta era uma conta que também ia recurso para outras pessoas. Não que eu administrasse o recurso dessas outras pessoas, mas eu via esse caixa como caixa do partido. Qual partido? Progressista. Segundo as investigações, o doleiro conquistou mais aliados no Planalto, entre eles o deputado federal do Paraná, André Vargas, que também pode ser preso. O doleiro está em uma cela separada e divide a carceragem da Polícia Federal de Curitiba com outros presos da última fase da Operação Lava Jato. Youssef teria recebido comissões de ao menos 9 empreiteiras. Na lista dos que foram presos em outras etapas da operação, também estão pessoas que seriam subordinadas a Alberto Youssef, responsáveis por gerenciar o dinheiro do doleiro. Tinha muito dinheiro, ó. Tem pessoas que queriam só 10 reais dali para poder comer. Obrigado.
sabe? Uma nota de R$100 daquela já era uma compra de uma semana para uma pessoa comer. Um absurdo esse Brasil, cara. Vou citar alguns exemplos. O Youssef, José Janém, enfim, pessoas que ocupam funções chaves nas estruturas dos partidos, onde havia outros que foram condenados, por exemplo, no caso do Mensalão, na CPI do Banestado. É só uma quadrilha no Brasil, quer dizer, ou essa quadrilha é tão forte, tão firme, assim, que ela desafia a justiça, porque todos eles já passaram. É uma quadrilha que desafia a justiça, exatamente. O PT não é um partido, é uma quadrilha. Sim, porque o Youssef participa do Banestado e veja foi dono daquela Bondes Banval, lembra do Mensalão, né? Então o que a gente tem que pensar é no seguinte: assim como essas empreiteiras montaram um cartel, do lado dos operadores, que é um dos operadores financeiros, Youssef, que é de operador político, Carlos Roberto Costa, ou mesmo Youssef, Paulo Roberto, perdão. Então, o que acontece com relação a eles? Eles também têm um monopólio no crime. Então, se a gente olha pelo lado do cartel das empresas, nós também temos que olhar pelo cartel daquele que faz a intermediação. Isso não são quadrilhas, professor? Sim, quadrilhas urbanas. O que a gente precisa esperar, e não pode antecipar agora, apesar de todos esses documentos, aqui no sistema brasileiro tem um inquérito que antecede o processo. E o que acontece? Nós ainda estamos na fase de inquérito. Um inquérito onde se sabe e outro inquérito onde se sabe muito pouco, que está no Supremo. Então, eu não tenho dúvida que muitos... Que é a parte da Dilma e do Lula, que eles estão escondendo, que o Supremo não deixa de investigar, né? Vai fazer o texto, a denúncia que vai para o Supremo, né, com o braço político da operação. O senhor acha que isso vai demorar muito? É impressionante como os processos no Brasil demoram. Nós estamos falando aqui antes do... Exatamente. Está enrolando para prender o Lula e a Dilma, que a gente sabe que eles estavam metidos e aí estão enrolando. Vambora, galera. Vamos pra rua lutar. A gente não pode parar, a gente tem que ter um Brasil livre e melhor para todo mundo no nosso futuro. Agora ou nunca, senão já era. A pressão que vem da sociedade, que agora a coisa tá feia para esses corruptores. Claro, o povo acordou. Eu acho que tem que mudar a estratégia. Os americanos sofreram muito com esses processos gigantescos. Também os italianos, com relação até à criminalidade mafiosa. Processos gigantescos, com tantos fatos, tantas apurações. Então, alguém fala alguma coisa, vai apurar. Hoje existe uma estratégia melhor, até para evitar as prescrições, no sentido de que pegou um determinado fato, se viu autoria, a materialidade, ação penal. Então, são processos pequenos, com poucos réus, do que esse gigantismo que nós assistimos, por exemplo, no Mensalão petista, e que também se vê no Mensalão Tucano e em tantos outros. Agora, a grande preocupação com relação à Procuradoria da República, que vai denunciar esses, aspas, poderosos órgãos de poder, que são os políticos. O procurador pode não se contentar com o que está ali e pedir novas diligências. Isso aqui é muito... Eles tratam os poderosos como político, como se o povo não tivesse poder. Mas a gente tem, o povo tem o poder. O povo unido jamais será vencido. Grava essa frase. A gente não pode se dispersar e desunir, como eles querem, fazer a política do ódio, separando as pessoas no Brasil. Tamo junto, todo mundo junto, a favor de um Brasil melhor. Uma vez ofertada a acusação, a denúncia, o que acontece? Se aceita, eles se transformam de indiciados em réus. E aí nós vamos ter um devido processo onde vai interferir pesadamente a defesa e vão ter um conflito entre uma pretensão de punir, que é o procurador, e um direito subjetivo de liberdade sobre os processos modernos. Professor, esse modelo americano que o senhor cita é possível legalmente hoje no Brasil? É uma questão de querer fazer ou precisa haver uma modificação na legislação? Eu acho que se pode mudar em termos de estratégia, em transformar ele em processos curtos. Sem mudar a lei. Sem mudar a lei, dessa forma. Até
Operação Lava Jato já provocou 10 processos diferentes. Então já há essa divisão. Agora, um dos advogados do grupo disse que no Brasil nenhum paralelepípedo é colocado sem que haja um acerto político, um acerto por fora. O advogado Fernando Baiano. Sim. O senhor acha que ele confessa o cliente dele? Exatamente. Isso foi só isso é uma confissão. Isso é um absurdo. Não, é uma confissão. Pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa chega na televisão e diz Mas isso é uma confissão, como diz. representando um cliente que está muito enrolado? Confissão. Praticamente confessou que o cara fez, né? Um absurdo, né? Advogado é esse. Processo, sem juiz Surreal. uma coisa um pouco diferente. Enfim, né? Ele quis dizer que todo brasileiro é corrupto e que ele é apenas mais um. Mas ele não percebe as consequências. Coitado, né? Que outra coisa pior? Coitado é o povo que está nos hospitais morrendo porque não tem atendimento. As escolas quebradas. Isso é que é o terrível do Brasil. É um Brasil sem futuro, onde as crianças são todas molestadas por esses pedófilos, por tudo que está acontecendo nesse país. O que acontece? Um país sem moral. Um absurdo esse governo. A fase processual não sabemos o que vem ainda, mas o que está no inquérito. O que a gente assiste? Fora PT. Que montaram até um clube para arrecadar, pagar propina e, desculpa a expressão, engraxar os partidos políticos. Clube da propina. Olha isso. Quer dizer, sim, e ganharam. Já viu alguém ser extorquido e ter uma vantagem financeira? Um absurdo, né? Só bandido de terno e gravata. Dos executivos das maiores empreiteiras do país, na reportagem do Sandro Barbosa. E a gente está cercado pelos bandidos, né? Um de terno e gravata e outros de chinelo na rua matando as pessoas. Bermuda e chinelo matando as pessoas com arma de fogo. Estão todo mundo desarmado e a sociedade na mão desses bandidos de rua. E agora para completar os bandidos de terno e gravata. Na sede da Polícia Federal, na Tem que acabar, meus. Destino, no Paraná. Existem pessoas de bens, assim como a gente, e a classe média há de continuar ajudando quem precisa, porque a classe média é que mantém esse país acordado. Em todo o país foram cumpridos 85 mandados, 27 deles de prisão. Entre os suspeitos estão figuras importantes da área da construção civil brasileira, além de decretar a prisão do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, que é ligado ao mensaleiro José Dirceu. A justiça determinou que fossem presos 3 executivos da construtora Camargo Correia, 5 empresários da OAS, 3 diretores da Queiroz Galvão. Só bandido de terno e gravata. Tá comendo dos melhores restaurantes com o nosso dinheiro. 2 da IESA, além do vice-presidente da... Pergunta se eles passam fome. Pergunta qual a comida que eles comem. Pergunta se eles olham preço no mercado quando entram no mercado. Ninguém, né? Tudo com o nosso dinheiro, meu filho. Viajando pra Europa, pra Ibiza, vivendo do bom e do melhor e a gente aqui se ferrando no Brasil. Absurdo. Da Petrobras foi desta vez os corruptores. Todos com apartamento nos melhores lugares do Brasil. Ipanema, Copacabana, tudo milionário. Justiça determinou um bloqueio de 700 Um absurdo. milhões de reais nos bens de 36 executivos. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Leblon disseram em delação premiada que parte do dinheiro desviado da estatal ia para partidos políticos, como o PT, o PMDB e o PP. Vários valores de agentes políticos de vários partidos que foram relativos à eleição de 2010. A Polícia Federal já tem a lista... Não, 2010 também deve ter rolado isso. Pode ter sido fraude também nas eleições e a gente nem percebeu. Né? Só agora que a bomba estourou porque o povo já estava revoltado, sabendo que o Brasil não é mais PT. Não é PT. Pode ter sido enganado no começo, mas agora a máscara caiu de todo mundo. Só para complementar a reportagem... Um absurdo dizer que o Aécio perdeu. Impossível. Na última terça-feira... Ela não tinha nem 30% de chances de ganhar alguma coisa nesse Brasil. Nem 30% do Brasil é PT. É o povo que está ainda dormindo, que não acordou ainda para o que o PT quer fazer.
até onde vai a autonomia da Polícia Federal? Já não tem gente atrapalhando, já não tem obstáculo aí no horizonte. Onde vai chegar isso, o trabalho da Polícia Federal? A Polícia Federal está fazendo um ótimo trabalho, como já fez anteriormente. Porque esses grandes escândalos, infelizmente, o Brasil tem sido vítima deles. A ponto, eu não sei se é muito pesado, Dmitry, mas, veja bem, o que é uma cleptocracia? Se nós estamos numa democracia em que o comando é do povo, será que nós não estamos já também afetados numa cleptocracia diante desses tantos escândalos? Não tem mais democracia. Quem comanda é o demônio. Exatamente. Democracia. Quem comanda é o demônio da Dilma. Exatamente, Boris Casoy. Aplausos. As elites são piores do que o povo do Brasil. Eu concordo com Santiago Dantas. Democracia. Exatamente. Lula e Dilma. A energia ruim do Brasil, a podridão do Brasil, que eles plantaram aqui nesse Brasil. Essa nuvem negra que está por cima do Brasil, que vai sair, se Deus quiser. Deus é mais. Deus está com o povo. Dinheiro. Será que Amém. O sistema nosso político está incontrolável em termos de corrupção? Será que a democracia tem finalidade lucrativa? Na Itália foi pior, né? O que se conheceu da Itália foi pior do que o que se conhece até agora no Brasil. Pode ser que, vindo à tona tudo, aqui seja pior. Mas a Itália acho que ganhava. Sim. Mas não. A Itália é o Berlusconi, que também fez um monte de merda lá. Na Itália, se bateu no primeiro-ministro Bettino Craxi. Apanhou ele em cheio. O que se apurou lá? A corrupção na política partidária. E mais do que isso, se chegou a uma situação, Boris, em que todos os partidos, todos foram extintos, não tinham mais como se manter. Então, a velha democracia cristã do pós-guerra, o Partido Socialista Italiano, e até recebia tangente, que é a propina, como eles chamam, o Partido Comunista. Então, veja, nada ficou em pé. Então, mais ou menos o que está acontecendo agora aqui no Brasil. Então. Mas será que nós vamos chegar tanto? Porque já passou da hora da gente. Se nós temos ainda... Não digo com relação à operação, estou falando com relação à situação, o descalabro. No Brasil, ou seja, no Brasil está ocorrendo a mesma coisa. Todos os partidos comprometidos com essa corrupção. Claro, todo mundo comprado. Pelo jeito, sim. Se fala agora em 3 partidos, mas em outras operações, o que vai acontecer? Diz que é um temor muito grande. Tem que acabar com o partido político, gente. Isso aí é formação de quadrilha. Não existe. Tem que votar no CPF das pessoas e as pessoas por unidade. Cada um votar na pessoa que te interessa, que você vê que tem uma boa conduta, ficha limpa e que te interessa o projeto dela. Acabou. Que partido político é formação de quadrilha. Fica nítido agora. De repente, na Castelo da Areia, o que se decidiu? Se decidiu de que uma denúncia anônima que gera interceptação telefônica não vale. Porque o resto que isso? Agora, professor, tem alguns mitos por aí que prejudicam a compreensão das coisas. Por exemplo, o senhor já cansou de ouvir políticos dizendo que é preciso acabar com o sistema de financiamento de campanhas, entrar com o financiamento público, e isso seria o caminho da solução. Nós sabemos que a Itália, todo o descalabro que aconteceu na Itália, aconteceu com o financiamento público de campanha. Então não vamos imaginar a solução, porque não é. Aproveitando esse verso, se você me permitir, eu tenho todos os fascículos da Operação Mãos Limpas. Eu queria tirar uma peça processual, se você permitir, de um político que conclui o seguinte: dentro do financiamento público de campanha, veja bem o que ele diz: a política custa muito, os partidos são máquinas de comer dinheiro. A lei sobre financiamento público de partidos e de campanhas foi balizada como a lei mais hipócrita feita pelo parlamento. Isso porque todos sabem, todos os italianos sabem, que os recursos públicos distribuídos aos partidos era só uma gorjeta. Agora, nossa, que absurdo, cara. Fora o que eles roubam da população. Entenderam? Ai, meu Deus. A pergunta foi sobre autonomia.
A presidente da República fez essa afirmação na campanha e repetiu depois, ao longo, dizendo que isso acontece porque o governo brasileiro hoje se empenha na apuração. Eu quero saber do senhor se é verdade. Se a Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal dependem de alguma autorização do governo central para tocar essa investigação. Não. Na realidade, nós temos poderes independentes, temos um Ministério Público independente, temos um Poder Judiciário. Aqui valeu o Montesquieu, tá? E quando ela fala infelizmente e surpreendentemente uma grande besteira, porque a polícia é a polícia judiciária, é a polícia de Estado. Ela disse, essa semana ela só virou polícia de Estado. Eu acho que ele puxava. Ela corrigiu. Falando em políticos, a Operação Lava Jato desencadeia uma crise política nos partidos da base do governo. Vamos ver. A prisão do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT e afiliado político do ex-ministro José Dirceu, causou tensão no partido. Ele pode ter muito a falar, como Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, que entregaram nomes em troca da redução da pena. Atenção. Lógico, só falta Lula e Dilma. Vambora, vamos abrir a boca, galera. Vocês têm que falar, porque o chefão tem que aparecer. Vambora. E estaria envolvido no pagamento de propina da refinaria de Pasadena. Todo mundo sabe quem é o chefão e a chefa. Os dois. Todo mundo tá ligado, só falta eles falarem. Já falou, né? A revista Veja até botou já a capa da revista, eles sabiam e eles não querem assumir, mas tudo bem. Vamos ver até onde essa cara de pau vai. Que pode atingir a administração do ex-presidente Lula. Será que pode, professor? Olha, claro que pode. Eu vou novamente me reportar à Operação Mãos Limpas. E um parlamentar testemunho de parlamentar em juízo. Ele diz, não é possível, e nós sabemos que todos os presidentes e diretores dos partidos sabem do Tangentópolis, que é o Clupinópolis de lá. Como um presidente de partido pode não saber? Também acho. Não tem como, cara. É um absurdo eles falarem que não sabem de nada. Presidente do partido, com relação ao presidente, então, eu acho que aí é que está a autonomia do Ministério Público, aí é que está a autonomia da Polícia Federal como a Polícia de Estado. E me preocupa, sabe o que, Boris? Uma recentíssima decisão no sentido do Procurador-Geral da República, Dr. Janot, ter requerido ao ministro relator, eu estou falando daquele inquérito dos privilegiados, de foro privilegiado, por prerrogativa de função. Que está com a teoria da base. Foi feito um requerimento e foi deferido, quer dizer, foi aprovado, no sentido de que, no âmbito daquele inquérito de aspas privilegiados, só o que o procurador-geral apontar é que pode ser apurado. Um absurdo. Como engessar a Polícia Federal. Tá vendo? Galera, só os militares, então. Se chegar nesse nível, só em intervenção constitucional. E ela tem cumprido essa missão. Então, será que nós estamos... Congelaram a polícia, tá vendo? Emparelharam o Estado todo. Compraram. O PT comprou esse povo para não deixar ser investigado. Eu só quero lembrar... Se chegar nesse nível, galera, é intervenção militar. Não adianta. Não levantam qualquer suspeita sobre a idoneidade dela. Nem os adversários dela. Isso, pelo menos, é a realidade até agora. Sim, por enquanto não existe absolutamente nada. Nós já estamos sem especulações, né? Eu queria deixar uma pergunta antes de chamar os nossos comerciais, que é a seguinte: as pressões sobre o juiz Moro, ele também tem sofrido pressões. Logo depois do intervalo, o Canal Livre volta já já. Ótimo esse programa, galera. Todo domingo na Band. Canal Livre. Muito bom. Aconselho vocês a sempre verem todo domingo depois do Pânico. Que eu não curto, mas fazer o quê, né? Finalzinho, sempre liga meia-noite que começa o programa. Lá pra meia-noite sempre tem esse programa. Todo domingo, meia-noite. Na Band. Vale a pena. Com o Canal Livre, que esta noite fala sobre os esquemas de corrupção no país, com o jurista e professor Walter Mairovich. Professor, tinha deixado no ar uma pergunta sobre as pressões para tirar o juiz Moro do processo. Olha,
Trata-se de O PT quer tirar o juiz, ó. muito experiente, com excepcionais serviços prestados, basta ver o caso do Estado. Ele não aceita propina, não aceita ser comprado. Por isso que o PT quer tirar ele, que sabe que ele pode ferrar o PT. Para enfrentar qualquer pressão. Exatamente. Agora, com relação a ele não ser incompetente para tocar o processo, a grande pergunta é: por que Curitiba? E não Rio de Janeiro, sede da Petrobras, ou São Paulo, onde ocorreram alguns contratos? Por que seria Curitiba? E a resposta é muito simples, e a lei é muito clara. Está prevento para ele, por quê? Porque o caso Janine e o CEF começou em Curitiba. Só para esclarecer, competente é uma coisa diferente em juridiquês. Sim, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que não têm formação jurídica o que é um juiz prevento. Sim, é aquele que chega em primeiro lugar e, portanto, a lei fala: olha, você mexeu primeiro no processo, então você vai continuar, não vai se deslocar para outro. Desse juiz. E o contrário também, é dupla via, o trino dobrado. Ou seja, tudo vai para ele. O que está, por exemplo, fora de Curitiba vai para Curitiba. Exceção, evidentemente, ao foro privilegiado. Quer dizer, tudo indica que ele vai continuar. Vai continuar.